tudo bem? O objetivo da nossa aula de hoje é tratar sobre os cínicos e os estoicos, duas escolas da filosofia antiga. O fundador dessa corrente chamada cinismo foi Antístenes. E antes de falar um pouco sobre ele, vale a pena a gente pensar o porquê desse nome. Quando a gente fala de cinismo, geralmente a gente pensa no conceito e no significado atual da palavra. Na verdade, em grego antigo, kínikos, vem e lembra a ideia de cachorro, cão. E por que disso? Era para ser inicialmente uma forma pejorativa de se referir a estes seguidores de Antístenes, porque eles eram sábios que confrontavam o sistema com seus estilos de vida. Eram pessoas que optaram por viver de modo extremamente simples, extremamente despojado em relação a ao luxo, a toda a formalidade que havia, por exemplo, na Atenas antiga. Então, dentro dessa condição, apareceu o jeito de chamá-los como cães, porque eles ficavam perambulando pelas ruas como cães de rua. E daí vem quínicos, cínicos. A ideia de serem cínicos, ou cães, então, decorre exatamente dessa associação, que eles acabaram gostando e aí acabaram se apropriando disso, inclusive dando nome para a sua linha e para a sua escola de filosofia. Embora a gente trate os cínicos como uma escola de filosofia, a gente não pode fazer isso no sentido formal, no sentido de ter uma escola propriamente dita, porque o objetivo e o modo como eles pensavam e filosofavam era público, de modo absolutamente informal, e é daqui, inclusive, que decorre um problema. Antístenes também era discípulo de Sócrates e acreditava que o que Platão fez com os ensinamentos de Sócrates foi distanciá-lo de sua origem. Porque Sócrates também era uma pessoa simples, que também não estava necessariamente preocupado em sistematizar todo esse conhecimento de filosofia e convertê-lo, por exemplo, num saber acadêmico. A maior crítica de Antístenes em relação a Platão é que Platão converteu todos os ensinamentos de vida e de autoconhecimento de Sócrates, na visão de Antístenes, numa espécie de um conhecimento acadêmico. Já Antístenes acreditava que era o verdadeiro discípulo de Sócrates e, portanto, relegava para si aí a continuidade desse pensamento, porque ele partia do pressuposto de que o projeto inicial de Sócrates era justamente essa vida simples e, no caso dele, como um cão, ele acabou levando isso ao extremo. Dentro dessa perspectiva, a gente tem algumas características, inclusive, que decorrem do porquê dessa associação, por exemplo, do filósofo, ou dos filósofos, dos cínicos, com cães. Por exemplo, a primeira delas, o fato de que, e as características do cão com a própria filosofia e com a proposta filosófica que a gente vai ver nessa aula. A primeira delas, por exemplo, porque assim como os cães, estes filósofos cínicos não tinham nenhuma preocupação com a pompa, com uma estrutura social, com um status social. Então, vale a gente pensar que lá na Grécia Antiga, dentro de uma concepção ali de mundo antigo, Atenas era como se fosse um centro cultural, uma referência cultural e também social, em que a aristocracia tinha os seus espaços e que os cínicos justamente queriam se diferenciar. Então, assim como os cães, eles não tinham nenhum tipo de preocupação em relação a isso. Essa é a primeira característica. A segunda característica é o fato de que, assim também como os cães, eles pregavam a ideia de que não haveria necessidade de a gente ter pudores, por exemplo. De onde é essa ideia de pudor aí, de como que eles viviam em relação a isso? A ideia deles é que o ser humano passou a criar cada vez mais para si um conjunto de formalidades, um conjunto de costumes e regras, e isso acabaria distanciando, e acabou justamente distanciando cada vez mais as pessoas de sua própria natureza, a ponto de a gente ter vergonha daquilo que seria natural
e humano, né? Tanto quanto, por exemplo, qualquer outra espécie, né, teria ali enquanto impulsos, mas que o humano acabou criando um conjunto de moralidade que de algum modo cerceava tudo isso, né? E claro, né, reprimia. Então, a ideia de não terem pudor vem exatamente dessa perspectiva de um resgate do que é propriamente humano, numa contrariedade de toda essa criação de comportamento, de cultura. Uma tese depois, inclusive, na modernidade, retomada por Jean-Jacques Rousseau, né? Depois a gente tem uma outra, terceira característica dessa associação de cínicos a cães, que é a ideia de que assim como os cães, né, são vistos como e eram vistos como animais de guarda, né, que sabiam, por exemplo, distinguir ali amigos de inimigos, que protegiam inclusive um território. Então, dentro dessa dinâmica de proteção, de distinção, eles acreditavam que assim como os cães de guarda, eles também tinham essa função de proteger a verdadeira filosofia, que é a filosofia que dá mais ênfase ao pensar, a um estilo de vida que condiga de fato, né, que seja condizente a esse pensar, do que, por exemplo, só uma reflexão teórica e abstrata. Contrário, então, a esse modo como, por exemplo, propôs Platão. E nessa dinâmica, a principal ideia dos cínicos era a chamada autarquia. O que seria essa autarquia? A autarquia basicamente tem a ver com uma autogestão, um governo de si mesmo. Nessa perspectiva, eles acreditavam que a filosofia poderia nos trazer um conhecimento de nós mesmos e, claro, também uma aceitação de nós mesmos suficientemente a ponto de a gente conseguir estabelecer controle sobre nós. Não um controle necessariamente do modo como Platão propôs, que na visão deles corrompeu o ensinamento de Sócrates. Então, para isso, eu vou começar falando brevemente sobre a autarquia de Platão para diferenciar da autarquia dos cínicos, ok? Então, em se tratando da autarquia de Platão, a ideia em elencar as três almas, né, a alma apetitiva, a alma irascível e a alma racional, que seria a alma de ouro, a alma, né, que exerce de fato a razão e, portanto, detém de uma proximidade maior com a verdade. Na ideia de Platão, era essa alma, ou seja, a nossa razão, que deveria coordenar todas as outras almas que nós carregamos em nós. Ou seja, nós deveríamos ser fundamentalmente orientados pela razão. Então, o foco da filosofia de Platão é pensar num autogoverno, numa forma de que a razão consiga instituir o controle, né, o autocontrole. Da mesma forma que o autocontrole no sentido pessoal, mas também a razão numa perspectiva de um controle político. E daí aquela proposta do autor a respeito da sofocracia. Já os cínicos acreditavam que a autarquia não tem a ver com a supremacia somente da razão sobre os sentidos ou sobre os instintos, por exemplo. Na perspectiva dos cínicos, a autarquia se daria na medida em que a gente consegue se desvencilhar dos aspectos que quase sempre na sociedade estão associados à ideia de felicidade, atrelando-a ao ter. Então, nessa perspectiva de autarquia dos cínicos, controlar a si mesmo, dirigir a si mesmo, tem a ver com se desprender de todo o controle social, de todas essas estruturas baseadas no status, né, da própria sociedade, no consumismo, e viver uma vida autêntica. Então, não é só uma ideia de uma razão que controla os instintos, até pelo contrário, porque já que os cínicos aceitavam os instintos como algo dado pela própria natureza, e o que eles propunham era um retorno, um regresso ao natural, justamente nessa descoberta e nessa aceitação de quem somos, incluindo as nossas outras almas, agora numa linguagem platônica, é que nos traria felicidade. Essa aceitação, de fato, da nossa totalidade, e isso é que, nessa autodescoberta, nos possibilitaria aquilo que teria como base o propósito das nossas vidas, que, para os cínicos, tem a ver com sermos felizes, né? Então, nessa dinâmica, nada que tenha vindo depois do nosso estado natural, ou que nos seja dado pela própria natureza, poderia nos tornar de fato felizes. Nesse sentido, um dos autores que mais se destacou, um dos pensadores que mais se destacou na escola dos cínicos, se é que a gente pode pensar como uma escola,
né? Na verdade tem a ver mais com uma filosofia de vida, mas enfim, foi Diógenes. Diógenes foi bastante assim renomado, conhecido pelo próprio estilo de vida, bem condizente com o modelo pregado pelos cínicos, ou seja, ele vivia como mendigo. Aí existem até algumas situações interessantes a respeito da vida dele, né? Ele dormia num barril, né, na cidade, para ele bastava. Ele andava geralmente na cidade perambulando, né, como se fosse um pedinte, segurando uma lamparina, e aí quando perguntavam por que ele estava carregando essa lamparina nas mãos, ele dizia que ele estava procurando um sábio. É um jeito de vida desafiador. Na verdade, se a gente lembrar, uma das estratégias do pensamento de Sócrates é a ironia. E é justamente essa ironia que movimentava, que motivava a vida dos cínicos, e principalmente aqui no caso, como a gente está vendo, de Diógenes. Então, Diógenes tinha esse jeito, né, de confrontar a sociedade usando da ironia aí para mostrar que, na verdade, as pessoas acabaram se tornando prisioneiras de coisas que elas mesmas construíram para si. Questão de status social, questão de estilo de vida, e que, diante desse conjunto de formalidades, elas haviam se distanciado cada vez mais delas mesmas, né? Enquanto Diógenes viveria aquilo que, de fato, a vida valeria a pena ser vivida, né? Dentro da sua autenticidade e na sua aceitação, de modo absolutamente livre. Inclusive conta a história, né, de que uma situação aí refletiu bastante, que, por exemplo, Diógenes tinha como objetivo de vida e que o seu pensamento reverberava. Que conta a história que Alexandre o Grande, né, então um dos grandes nomes aí conquistadores do mundo antigo, e que havia, né, enfim, invadido uma série de territórios e estava expandindo, né, o império ali, enfim, ele conheceu Diógenes, e o Diógenes estava, enfim, né, sentado no chão, e aí Alexandre o Grande ofereceu para ele, né, assim, olha, eu sou Alexandre o Grande e eu posso te oferecer o que você quiser, porque eu sou dono do maior império do mundo, né, das maiores riquezas, e é só você me pedir que, sabendo da tua sabedoria e vindo até você, eu estou disposto, né, a presenteá-lo. E aí Diógenes, de modo muito simples, mas igualmente irônico, pediu que a única coisa que ele queria que Alexandre, né, o fizesse é que saísse da frente do sol, porque ele estava se esquentando. Então, ele não tinha ambição nenhuma de querer nada, senão aquilo, de novo, que era próprio da natureza, se esquentar o sol. E claro, né, há também aí uma condição simbólica, né, se essa situação ocorreu de fato, né, não interessa tanto agora, mas é legal a gente pensar no simbolismo, porque já no mito da caverna a gente viu que o sol tinha uma simbologia associada à racionalidade. A ideia de que o prisioneiro, quando se liberta, ele aos poucos consegue pensar a verdade, entendendo as coisas fora da caverna, e o último estágio que ele, né, acabou descobrindo é o sol, que permitiria clarear todas as coisas. Então o sol tem aí uma dupla perspectiva, a da racionalidade e também da verdade, já que é a razão quem acessa a verdade. Quando Diógenes, né, se propôs ali na frente de Alexandre o Grande em dizer que simplesmente ele queria que ninguém ficasse na frente do sol para que ele pudesse se manter aquecido, a gente também pode fazer aí uma leitura simbólica desse acontecimento, que a gente não sabe se aconteceu de fato desse modo, para dizer que a prioridade dele não era nada do que Alexandre poderia oferecer, uma vez que essas ofertas são ligadas a conquistas, status e bens terrenos, mas que o objetivo dele era o sol, a razão e a verdade. E nessa mesma perspectiva de retomada do pensamento de Sócrates, inclusive de reclame, né, de que Platão, por exemplo, desvirtuou aquilo que Sócrates ensinou, a gente tem ainda uma outra escola de filosofia de um mesmo período, pelo menos aproximado, que é o estoicismo. Os estoicos, eles têm muito dessa perspectiva dos cínicos, na ideia de igualmente reclamarem, né, de uma filosofia elitista e buscarem uma filosofia mais associada à simplicidade, ao autoconhecimento. O principal nome aí dos estoicos é o Zenão de Sítio, né? Então um dos pensadores aí que fundaram essa corrente de pensamento, e além daquilo que
por exemplo, né, se equipara ao pensamento dos cínicos, a gente tem um conceito aí que é principal dessa escola e que reverberou também na modernidade numa série de outros pensadores, como por exemplo Friedrich Nietzsche, que é a chamada ataraxia, que é uma forma mais específica de pensar a autarquia. Então, vamos pensar assim, ó, o que era autarquia para os cínicos? Né? A gente acabou de ver que a autarquia para os cínicos tem a ver com esse despojar-se, aceitar-se, numa perspectiva, inclusive, não de uma aceitação só do que nos é racional, mas dos nossos instintos, ou numa linguagem platônica, das nossas outras almas, né? E viver de acordo com isso tudo. Já na ideia dos estoicos, isso deveria trazer uma outra consequência, e aí que nasce a ataraxia. O que é essa ataraxia? É a consciência de que tudo que escapa o nosso controle não deve gerar em nós preocupações, expectativas, desejo de controle, já que, volto a dizer, nos escapa o controle. Então a ideia é muito simples, é assim, ó, se por exemplo tem alguma condição climática ou alguma situação que escape do que eu posso fazer, decidir, né? Então alguma situação concreta que aconteça no mundo dos fatos. Se isso estiver ou tiver que acontecer, não adianta eu criar expectativa, não adianta eu criar desejo de controle ou projetos para isso. Afinal, tudo isso está fora do meu controle, da minha possibilidade, do meu alcance, né? Então, a ataraxia é uma consciência dos limites que a gente tem em relação ao mundo que nos é externo, e antes, a única coisa que nos restaria diante dessa consciência é uma espécie de um conformar-se. Essa conformidade com a realidade não é uma coisa negativa na visão dos estoicos, mas é antes aquilo que nos traria paz e felicidade. A gente deixaria, portanto, de se preocupar com aquilo que não merece preocupação, porque não vai mudar diante da nossa preocupação ou do nosso desejo, e a gente passaria a ser livre e se adaptaria aos acontecimentos, tentando ser feliz em cada um deles. Então, inclusive, né, a ideia é que a felicidade ela resulta dessa consciência, né, dos limites que a nossa potencialidade ali de ação, de decisão pode ter, porque isso nos deixa muito mais tranquilos, mais leves para viver, por exemplo, no dia a dia, entendendo que o que tiver que acontecer, indiferente do nosso desejo, acontecerá.